E aí pessoal, beleza? No começo desse ano, um famoso cantor aqui no Brasil publicou em uma das suas redes sociais que a única vez que o Brasil esteve em guerra foi no século XIX, na Guerra do Paraguai, a pedido dos ingleses. Mas será que essa ideia ainda se sustenta? Vamos analisar um pouco nesse vídeo de onde surgiu essa interpretação e qual que é a relevância dela nos dias de hoje. A Guerra do Paraguai aconteceu entre os anos de 1864 e 1870. E logo depois do conflito, uma primeira leva historiográfica já começou com uma tendência nacionalista e tradicional, atribuindo a causa da guerra justamente à loucura do Francisco Solano Lopes, até então o presidente, ditador do Paraguai. Além disso, essa historiografia era muito factual, muito detalhista a respeito das informações militares, das informações políticas, sem grandes interpretações de longa duração. Já na década de 1960 e 1970, uma nova onda historiográfica surgiu para criticar essa anterior. E essa historiografia ficou marcada pela tese do imperialismo britânico e da ditadura progressista do Francisco Solano Lopes. O principal nome dessa onda historiográfica foi o jornalista Júlio José Chiavenato. A ideia é mais ou menos a seguinte: a Inglaterra no século XIX possuía a hegemonia econômica e industrial dentre todos os países, e ela importava muita lã dos Estados Unidos para fazer suas manufaturas. Só que na década de 60, os Estados Unidos estavam passando pela Guerra de Secessão e acabou parando de exportar a lã para a Inglaterra. Então ela precisava de um novo fornecedor. E quem seria o novo fornecedor? O Paraguai. Só que o Paraguai, de acordo com o Chiavenato, estava tendo aquilo que ele chama de um desenvolvimento autônomo, um desenvolvimento econômico autônomo, e estava elevando a sua capacidade industrial. E a Inglaterra ficou com medo disso ameaçar a sua hegemonia. Então, ela acabou convencendo a Argentina e o Brasil a destruir economicamente o Paraguai para que ele se tornasse dependente dela. Além disso, Chiavenato diz que o Paraguai, na época, era o país mais progressista da América do Sul, com altas taxas de alfabetização, com uma dívida interna muito baixa, com uma capacidade industrial alta e com um bem-estar disseminado entre a sua população. Essa interpretação está presente no livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, do Júlio José Chiavenato, que foi lançado em 1979. E essa interpretação estabeleceu uma influência muito grande dentre os intelectuais brasileiros, dentre os professores, os acadêmicos, e se fez presente em muitos livros didáticos até pouco tempo atrás. E ela começou a ser questionada a partir da década de 90, principalmente entre historiadores como Ricardo Salles e Francisco Doracciotto. Ricardo Salles fala que apesar das críticas que o Chiavenato faz, aquela historiografia tradicionalista e nacionalista serem válidas, ele acaba errando quando coloca a causa da Guerra do Paraguai ser ao imperialismo britânico. Mas é no livro Maldita Guerra, Uma Nova História do Paraguai, que Francisco Doracciotto vai concretizar essa crítica à interpretação do imperialismo britânico e estabelecer uma nova historiografia. E de acordo com ele, a Guerra do Paraguai não foi causada pelo imperialismo britânico, mas pelos processos históricos regionais entre os países Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E o Doracciotto já fala por que a interpretação do Chiavenato está errada. Essa ideia do Paraguai ser um país com desenvolvimento autônomo, isolado do capitalismo financeiro internacional, essa visão está errada porque o Paraguai já importava diversos manufaturados da Inglaterra e diversos técnicos para trabalhar em obras ferroviárias desde o governo do Carlos Antônio Lopes, o antecessor do Francisco Solano Lopes. Ele teve o governo entre 1844 e 1862. Além disso, o Paraguai não tinha nenhuma característica progressista na sua condução política. Eles seguiam um código jurídico chamado de Leis das Sete Partidas, que era um código do século XIII que permitia uma arbitrariedade política muito grande para que o seu líder perseguisse seus opositores. Outra coisa, não tinha como a Inglaterra convencer o Brasil a destruir o Paraguai, a invadir o Paraguai, porque as relações diplomáticas entre eles estavam rompidas desde 1862 com a questão Christie. Por fim, o Paraguai não tinha nenhum desenvolvimento industrial em ascensão. Ele era um país extremamente atrasado e agrário economicamente.
E quais eram esses processos internos, conflituosos, que desencadearam na Guerra do Paraguai? A gente pode entender um pouco disso estabelecendo a situação que cada país passava na época. O primeiro deles, a Argentina. Havia uma divisão entre unitários, favoráveis a uma centralização política, e federalistas, favoráveis a uma descentralização política. Quem comandava o país na época era Bartolomé Mitre, que fazia parte dos unitários. No caso do Uruguai, estava rolando uma guerra civil entre dois partidos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. Quem estava no poder na época era Bernardo Berro, que fazia parte do Partido Blanco. E o Brasil estava passando pelo segundo reinado. Em 1862, o gabinete conservador, também chamado de gabinete Saquarema, cai e os liberais sobem ao poder. Mas eles possuem uma certa instabilidade no seu governo, eles não conseguem governar de forma estável. E todos esses conflitos vão acabar se potencializando a partir de uma política externa conflituosa do Solano Lopes. Porque na Argentina quem comandava eram os unitários, a partir do Mitre. E o Solano Lopes vai acabar se aproximando da oposição federalista, dos grupos federalistas que faziam oposição aos unitários. No caso do Uruguai, quem estava no poder eram os blancos. E o Paraguai vai acabar se aproximando deles, sendo que o Brasil e a Argentina eles eram mais próximos dos colorados, que eram oposição. Então isso vai acabar gerando um choque entre esses países. E a situação vai ficando mais tensa porque alguns pecuaristas ali do Rio Grande do Sul vão fazer uma certa pressão sobre a bancada liberal, que era no poder, que era meio instável, vai fazer uma pressão para que eles invadissem, para que o Brasil invadisse o Uruguai, por conta de algumas políticas de escravos que tinha na época. Então o que acontece? O Brasil acaba invadindo o Uruguai comunica o Solano Lopes, dizendo que o Brasil quer acabar com a independência do Uruguai e posteriormente iria acabar com a independência do Paraguai também. Então o Paraguai acaba sequestrando um navio brasileiro, que era o Marquês de Olinda, invadindo Mato Grosso e marchando em direção ao Uruguai para dar auxílio para os blancos. Em fevereiro de 1865, o Uruguai e o Brasil acabam assinando um tratado de paz. Só que o Solano Lopes ignora esse tratado e continua marchando em direção ao Uruguai para ajudar os blancos. Nesse momento, o Uruguai já não era comandado pelos blancos, era pelo Colorado, era pelo Venâncio Flores. O Paraguai acaba tendo que passar pela Argentina. E na Argentina, o Solano Lopes acha que vai ser visto como um libertador, já que ele anteriormente tinha apoio dos federalistas. Só que não, é justamente o contrário. O que faz com que posteriormente eles assinem, tanto o Uruguai, o Brasil e a Argentina, assinem o Tratado da Tríplice Aliança. E quem que é o comandante-chefe do exército da Tríplice Aliança? Bartolomé Mitre, que era dos unitários na Argentina, que fazia justamente oposição ao Solano Lopes. E aí começam aquelas batalhas que a gente geralmente aprende na escola. Batalha de Riachuelo, Batalha de Humaitá. E assim a gente percebe que realmente as causas da Guerra do Paraguai não têm a ver com o imperialismo britânico. Muito pelo contrário, porque se o Paraguai tivesse o apoio do Uruguai, ele ia ter uma saída para o mar, o que ia facilitar o comércio com o resto do mundo. E assim uma inserção maior dentro do capitalismo internacional. Bom, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma informação para você, alguma interpretação. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.